Gente, eu vou falar nessa manhã sobre um assunto que, de certo modo, junta vários fios nesse grande tema que é a felicidade. Um tema gigantesco, né? E eu vou usar uma expressão que eu já usei para outra palestra, que é o termo sacramento. Quem já ouviu? Quem sabe o que é um sacramento? Eu preciso primeiro que... É importante que todos tenham o sentido dessa palavra para acompanharem a nossa discussão. Quem sabe me dizer o que é? Um termo simples, um sacramento. Grego. Aí tá, é consagração, não? Separação. Quem mais? Então, quem aqui veio de uma igreja anglicana, uma igreja católica, uma igreja luterana? Presbiteriana. Tem um presbiteriano aqui. Gente, o sacramento ele é um sinal da graça na teologia cristã, classicamente, né? Vamos colocar em termos bem simples. É um sinal da graça. É um símbolo que representa, mas mais do que isso, ele se torna um veículo da graça. Há interpretações diferentes do que é isso, né? No catolicismo, a ideia de sacramento tem características particulares. Então, tem aquela ideia, por exemplo, de que a hóstia se torna o próprio corpo de Cristo, né? Mas na visão reformada de sacramento, por exemplo, que é dos presbiterianos, a presença de Deus é real através do sacramento, mas a forma dele e sua natureza não é transformada, não. O pão, por exemplo, na ceia, não se transforma no corpo de Cristo, mas é que Cristo se torna presente naquele momento, e quando você recebe aquele símbolo com fé, você tem mais do que um símbolo, você tem um contato com o próprio Deus, a visão reformada. Já os batistas não gostam muito da ideia de sacramento, né? Eu venho de uma origem batista, e eu acho que isso é uma falha mesmo. Eu acho que essa noção de sacramento, quer dizer, de que Deus usa muitas vezes uma mediação, e que não é que Deus se torna aquela mediação necessariamente, mas que ele se manifesta através daquilo. A gente tem isso no Antigo Testamento mesmo, né, em muitos lugares, quando você tem, por exemplo, os elementos ali no santuário, em que de fato Deus se tornava presente através do templo, né? A glória de Deus aparecia ali no templo, mas é claro que essa santidade não podia trazer idolatria, não é para que os objetos do templo, do tabernáculo, ou que estavam nos Santos dos Santos, fossem para ser adorados, ou tivessem um poder mágico, mas que Deus escolheu aqueles meios para se manifestar. E eu acho que isso inclusive explica melhor a encarnação. Como é que você podia, como diz lá o Evangelho de João, perdão, a primeira carta de João, como é que ele disse que nós tocamos o verbo da vida, né? Apalpamos o verbo da vida, João diz isso. E é claro que a natureza humana de Jesus continuava sendo uma natureza humana, mas a sua divindade estava presente, unida à natureza humana, de um modo que ao tocar o corpo físico, eles estavam apalpando o próprio verbo da vida. Então eu queria falar, o tema é o sacramento, o mundo como sacramento. Eu já falei em outra ocasião sobre o sacramento do momento presente. Mas o momento é um aspecto da nossa experiência do mundo. Mas eu acho que o mundo todo e toda a nossa experiência da realidade devia ser vista como um sacramento, num sentido muito especial. Eu estou preocupado com você no sol aí, senão você vai cozinhar. Para explicar isso eu vou no começo, porque para eu falar sobre o mundo como um sacramento, eu estou dizendo que Deus, de algum modo, se torna acessível através da nossa experiência do mundo, do universo. E a gente tem que começar compreendendo que tipo de Deus é que se torna acessível assim. Então, eu vou começar com um texto que sempre me chama atenção e eu gosto de citar na igreja para explicar isso. A gente pode ler em Marcos ou Lucas ou Mateus, mas o texto em Marcos,
ele vai mais direto ao meu ponto. É sobre o batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado, a gente tem uma revelação muito especial de quem Deus é, da natureza de Deus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Marcos 1:9. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Em Mateus está: Este é o meu filho amado. Né? Acho que Lucas também. Mas aqui Deus fala com o próprio Jesus. E aqui a gente tem uma revelação da Trindade. Né? O que é a Trindade? Nós temos o Filho, o Pai e o Espírito. O Pai diz: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito vem do céu como uma pomba, né? O céu se rasga, e aí o Pai, né? O céu representa isso naquela visão judaica, e o Espírito vem como pomba sobre Jesus. Então, quando a gente lê o resto do Novo Testamento, você lê Efésios 1, por exemplo, você vai ver que isso é Deus. A visão, a revelação de Deus no Antigo e no Novo Testamento culmina com isso. Deus é uma comunidade divina, em que há uma unidade, mas não é uma unidade simples, há uma pluralidade. Mas é muito pobre, como a gente costuma falar, que Deus é três em um ao mesmo tempo. Essa é a explicação mais comum da Trindade. Né? Deus é três, mas também é um. É muito mais que isso. Deus é uma relação. É o Pai amando o Filho por toda a eternidade e doando o Espírito ao Filho. Então o Espírito, assim como Jesus é o Logos, né, na linguagem de João, é o Verbo de Deus, eterno, o Espírito é o vínculo eterno de amor entre o Pai e o Filho. Então ele é descrito com essa expressão que vem da teologia patrística como o vínculo amoris, ou vínculo caritatis, é o vínculo do amor. E assim que ele aparece no Novo Testamento, na sua relação conosco, ele é descrito assim, como o vínculo do amor de Deus, a comunhão. Né? Então, gente, a Trindade é isso. A Trindade é eternamente feliz e é uma comunidade de amor em que o Pai ama o Filho e o Filho responde ao Pai com amor, e a comunhão dos dois é pessoal, uma pessoa divina. Assim como o Filho é o Verbo, a gente não estranha dizer que Jesus é o Verbo, mas porque o nosso Verbo, a nossa palavra, não tem uma existência pessoal independente de nós. Né? Mas no caso de Deus, o Filho de Deus é a sua palavra, com a qual ele cria todas as coisas, e a comunhão da Trindade é pessoal. Então a Trindade é uma relação, né? O Pai ama o Filho e dá o Espírito. Então Agostinho escrevia isso dizendo que o Pai é o amante, é ele que diz aqui, né? Esse é meu Filho amado. O Pai é o amante, o Filho é o amado, e ele é descrito assim em vários lugares, em Efésios isso é bem claro, e o Espírito é o amor, a comunhão pessoal da Trindade. E quando a gente tem vários lugares que aparece, né, na Bíblia. Um dos textos preferidos para a gente compreender a relação de Deus conosco é João capítulo 17. Em João 17 nós temos a oração sacerdotal de Jesus, e ali nesses trechos finais, mas esse capítulo em especial acho que mostra isso muito bem, nós entendemos como a gente participa dessa relação. Quer dizer, Deus, é muito errada aquela noção de que Deus estava sozinho lá no céu e resolveu criar os seres humanos para o mundo ficar cheio, né, de gente. E não foi isso. Deus já estava feliz e satisfeito porque já era uma família eterna, divina. Deus não criou o mundo por uma falta, porque ele estivesse sozinho. Ele criou o mundo por um transbordamento. Porque ele sempre esteve cheio de amor, de felicidade, e ele estava satisfeito. Então ele decidiu fazer criaturas para derramar isso sobre elas. E é isso que a gente lê em Gênesis, que Deus cria tudo e abençoa, enfim, né?
Então essa é a razão. Não é por falta, mas por transbordamento que o mundo é criado. E é claro que se Deus estava satisfeito, feliz e tudo mais, o propósito final do mundo não pode ser uma falta, a necessidade, a impossibilidade. Porque quem criou o mundo é quem já estava feliz. Né? Deus é amor. É assim que João descreve, está lá em 1 João. Então, como é que essa relação da Trindade, o que isso tem a ver conosco? Então, na oração sacerdotal, Jesus diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, em primeiro lugar, aqui é a relação do Pai com o Filho. Né? Toda a obra do Filho no mundo tinha a ver com a relação dos dois. Então, o próprio Filho responde com amor a Deus, glorificando a Deus, fazendo a obra de Deus, e Deus o vai glorificar agora. Né? Com essa glória que ele já tinha antes da fundação do mundo. Então ele começa toda essa intercessão para que Deus proteja o seu povo escolhido, né? Aqueles que o Pai deu a ele, do pecado, e que eles sejam guardados do mundo. E no final dessa intercessão tem algo muito significativo. Está no versículo 20 em diante. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então isso é a forma de João falar o que Paulo fala sobre a graça. Só que a linguagem aqui é diferente, é mais explícita nesse sentido. O que acontece é que Jesus já participava da glória de Deus por toda a eternidade, já era o amado de Deus. Agora Jesus vem, assume a natureza humana, se faz carne, né? Assume a humanidade, sofre aqui por nós, e agora ele vai ser glorificado de novo, né, com o Pai, com a glória que ele tinha da fundação do mundo. Mas agora, como ele participou com os seres humanos sacerdotalmente, né, dos seus sofrimentos, então, e traz salvação para os seres humanos, agora quando ele retoma essa glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, aqueles que estão com ele, que foram dados pelo Pai a ele, vão participar com ele dessa glória. E essas pessoas vão conhecer, na linguagem de João, na linguagem do próprio Jesus, que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Vejam a gravidade disso. Jesus está dizendo que o amor que ele tinha diante de Deus, que ele tinha recebido do Pai na eternidade, agora foi compartilhado. Quando ele vem para o mundo e vive com os seres humanos, e ele vai retomar sua glória agora, ele junta todas essas pessoas com ele, e elas estão participantes do amor de Deus, que é o amor do Pai pelo Filho. Não é que Deus tem um jeito de amar agora o Filho e um outro jeito de amar os seres humanos. A gente pode imaginar isso, né? Que claro, que o amor de Deus por uma pessoa divina, né? Do Pai pelo Filho, seria diferente do amor de Deus pelas plantas, pelos animais, né? E a gente olha, a gente faz parte dessa criação. Mas pela encarnação, o Verbo assumiu a humanidade. E com isso, uma possibilidade surgiu que não estava dentro das expectativas da criação. Você não pode derivar isso da ordem criada. É a possibilidade de nós, que somos criaturas, sermos amados por Deus com o amor que Ele tem por Ele mesmo. É o amor do Pai pelo Filho. Está lá no início, né? Esse é meu Filho amado em quem me comprazo. A gente leu em Marcos. Mas o que Jesus diz aqui é que o mundo vai conhecer que
nós fomos amados como o Pai amou seu próprio Filho. Então ele conclui dizendo isso no verso 26. Eu te fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E o que é isso na linguagem de Paulo? É a adoção. Na linguagem de João também está lá no capítulo 1. É isso que é a adoção. A gente não é filho de segunda classe. O amor do Pai pelo Verbo é derramado agora sobre os filhos adotados, por causa da encarnação. Na encarnação é como se Deus trouxesse os seres humanos para dentro da comunhão da própria Trindade. É claro que a gente nos transforma em Deus nesse processo, né? Da mesma forma que Jesus. Mas isso é o que Pedro fala que é ser participante da natureza divina, né? Não é que a gente fica divino, literalmente, mas que a gente passa a participar da comunhão que é interna à própria divindade. O amor intertrinitário é derramado sobre os seres humanos, que são criaturas, mas aí nós somos adotados por causa da encarnação. Então esse é o transbordamento. É que o amor de Deus está ali. Deus é amor. É uma comunhão divina. Mas então o Verbo desce, assume a natureza humana e com essa encarnação nós nos tornamos participantes dessa comunhão trinitária. É isso que é a graça. Tudo que a gente fala sobre salvação, misericórdia de Deus, a obra de Jesus derramando o seu sangue, a graça, no fim, o objetivo de tudo isso é nós sermos incluídos na comunhão trinitária, na comunhão da própria divindade. Isso é o que a gente poderia dizer, e emprestando a linguagem da Igreja Oriental, isso seria a teoses, né? Que é os pais da igreja orientais chamavam de deificação. Não de você virar Deus, você continua sendo criatura. É porque Deus se fez homem. Esse é o significado final, né, profundo de tudo. É que você não vira Deus, mas como Deus se fez homem, então você participa do amor que Deus tem pela segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. Todo mundo conhece a bênção apostólica, né? Quem sabe o que é a bênção apostólica? Quem pode recitar aí para mim a bênção apostólica? O amor de Deus. Graças do nosso Senhor Jesus Cristo. A comunhão e as consolações. Isso é a bênção apostólica, né? Lá em 2 Coríntios 13, o último versículo, ele fala a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Essa bênção trinitária, de fato, resume a nossa visão de Deus. É que Deus é amor, Ele é a fonte do amor. O amor de Deus se torna dádiva na pessoa de Jesus. Por isso, graça do Senhor Jesus. E nós participamos subjetivamente, individualmente, e como seres humanos, né, em comunidade, desse amor pelo dom do Espírito. Que o Espírito é o dom do Pai para o Filho. E quando nós somos incluídos pela encarnação no Filho, o dom do Pai vem para nós. É por isso que nós temos o derramamento do Espírito Santo no Novo Testamento. É porque, uma vez que pela encarnação nós somos incluídos em Jesus, nós nos tornamos herdeiros, co-herdeiros com Jesus do amor do Pai. E por isso o Espírito Santo é derramado sobre nós. Nós temos uma experiência que nenhuma criatura podia ter, né? Que é o dom do próprio Espírito. Então é por isso que a gente tem lá em Atos, por exemplo, dizendo que o Pedro na sua pregação, dizendo que Jesus recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou isso que vedes e ouvides. É porque no tempo, aquilo que a Trindade é na eternidade aconteceu no tempo. O Filho surgiu no tempo e recebeu do Pai o dom do Espírito. Mas como a igreja foi unida com Ele, ela recebe também. Então isso resume o Evangelho todo. O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito. E a gente descobre, quando a gente encontra o resumo do Evangelho, que o Evangelho é uma autorrevelação do próprio Deus. Não é uma outra coisa. Não tem Deus e o Evangelho da graça. O Evangelho da graça é um descortinamento, é uma autorrevelação do que o próprio Deus é. E um chamado a participar de quem Deus é. Toda a obra salvadora de Deus na história é a repetição da vida interna de Deus dentro do tempo. E a nossa possibilidade de participar
dessa história. Então, se Deus é assim, como é que a gente devia ver o mundo? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Se o próprio Deus, que criou todas as coisas, se revelou dessa forma, como um Deus de amor que transborda e que nos faz participar dos seus benefícios, o que a gente devia pensar e como que devia ser a nossa sensibilidade para a realidade? Então, eu não vou ler aqui agora, mas quando a gente lê Romanos, a gente vê que o pecado original tem muito a ver com a ingratidão e com a incapacidade de receber a glória, reconhecer a glória de Deus nas coisas criadas, né? Então Paulo diz, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, né? Antes se fizeram loucos, né? Em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, o que Paulo está dizendo? O que de Deus pode ser conhecido está aí revelado, né? Os atributos invisíveis de Deus, seu poder, sua divindade, claramente se manifestam sendo reconhecidos pelas coisas que foram criadas. Quer dizer, Deus está revelado nas coisas criadas, mas os homens não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, e tomaram essas coisas criadas nas quais Deus tinha se revelado e transformaram essas coisas na divindade. Isso é idolatria. Então a idolatria é uma falha, um dia eu falei isso, é uma falha estética. Por quê? Porque é uma falha de percepção. Porque você olha, ela tem a ver com isso, né? Porque você olha uma coisa que é criada e que manifesta a glória de Deus, e ao invés de você reconhecer que Deus é o que está se manifestando através daquilo, você fixa os seus olhos naquilo. É como se ao invés de você olhar pelas lentes, você decidisse olhar as lentes. Mas as lentes não são nada, né, em si mesmas. Então, a criação é uma revelação de Deus, e a gente tem que olhar para a criação e reconhecer quem está por trás dela. E quando a gente para de reconhecer a glória de Deus e deixa de dar graças a Deus pelos seus dons, e a gente se fixa nos dons, ao invés do doador, a gente cai na idolatria. E por isso depois, Paulo vai dizer em Romanos 12, quando ele está terminando a explicação do Evangelho: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. O que Paulo está dizendo? Assim como por causa do pecado vocês entregaram os corpos à desonra, porque vocês adoraram ídolos, ao invés de adorar o Deus verdadeiro, agora reconhecendo as misericórdias de Deus, vocês vão adorar o Deus verdadeiro e oferecer seus corpos. Então assim, 1 Coríntios, Romanos 1 e Romanos 12 estão ligados. De Romanos 1 até 12 tem a exposição do Evangelho. Mas o Evangelho veio porque a idolatria aconteceu, e o resultado de você receber o Evangelho é você adorar a Deus e agradecer a Deus novamente. Eu vou ler o Salmo 136, porque ele vai dizer então o que significa, o que essa mudança produz. Se então a ingratidão está na própria raiz do pecado, né, como Paulo diz, que os homens resistiram à verdade e não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Se é a ingratidão que rompe a nossa relação com Deus, que é a fonte de todas as coisas, então o conhecimento da graça de Deus, de quem Ele é no Evangelho, o que isso tem que produzir? Justamente a cura da ingratidão, a ação de graças. E eu gosto do Salmo 136 porque ele foca exatamente isso. Então vamos ler aí, Salmo 136. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou ler e cada um podia repetir, seguindo aqui, porque a sua misericórdia dura para sempre, começando com Fernando. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Aquele que com entendimento fez os céus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia. Que a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles. Com mão poderosa e braço estendido. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho Porque a sua misericórdia dura para sempre. e por entre elas fez passar Israel. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e a seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto, Porque a sua misericórdia dura para sempre. aquele que feriu grandes reis Porque a sua misericórdia dura para sempre. e tirou a vida a famosos reis, Porque a sua misericórdia dura para sempre. a Seom, rei dos amorreus, Porque a sua misericórdia dura para sempre. e a Og, rei de Bazã, Que a sua misericórdia dura para sempre. cujas terras deu em herança Porque a sua misericórdia dura para sempre. a Israel, seu servo, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou de nossos adversários Porque a sua misericórdia dura para sempre. e dá alimento a toda a carne. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que vocês acham que tem essa repetição? Que isso era usado no culto do templo. Né? Na hora da adoração, um diretor de adoração do templo cantava, né, essas coisas e o povo respondia. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O que será que Deus quis dizer quando, a partir de cada frase dessa, que isso é um salmo inspirado, né? Necessário repetir, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque cada fato é medido pela mão de Deus. E é um ato de misericórdia. Até coisas difíceis, né, de entender. Feriu o Egito nos seus primogênitos, mas aí depois o texto fala sobre a libertação que Deus estava fazendo. Do que esse salmo fala? Do que esse salmo fala? De um universo pessoal. E aqui nós entramos na ideia de sacramento que eu tinha me referido. O que é um universo pessoal? É um universo em que cada fato é medido por uma intenção pessoal. Nós, do Ocidente secular, nos acostumamos a viver num mundo em que existem as realidades pessoais e as impessoais. E no final as próprias realidades pessoais podem ser reduzidas ao impessoal. Então o mundo é feito de acaso e nós que somos seres racionais surgimos por acaso ao fim de um longo processo de uma construção de acaso, né, necessidade. E nós estamos aqui por isso, né, por causa de um processo evolucionário caótico. Não existe uma intenção, um propósito no fim das coisas. E não existe uma razão porque a gente vê cores, porque a gente experimenta beleza, porque nós temos relações intencionais, porque existe moralidade. Né? Não existe um propósito para nada disso. Simplesmente aconteceu e a gente tem que lidar com um fato duro e frio, e trágico, de que o mundo não tem sentido. Não existe um propósito. Mas se Deus criou todas as coisas, e Ele criou o homem à sua imagem, então necessariamente as coisas têm sentido. O sentido não é uma coisa que nós colocamos no mundo. O mundo tem sentido. As coisas têm propósito. Talvez eu não entenda completamente, mas tem propósito. E há uma intenção soberana que se relaciona comigo através dessas coisas. Então, o que acontece? O salmista, ele não está só agradecendo a Deus porque eles foram libertos do Egito. Ele agradece a Deus e confessa a misericórdia de Deus porque Ele alimenta toda a carne, porque Ele estendeu os céus, porque Ele pôs os luminares. Tudo isso são dádivas da misericórdia de Deus na visão do salmista.
Então, na visão do salmista, o universo é um universo imerso na misericórdia de Deus. O termo aqui é Hesed, que tem a ver com a misericórdia pactual de Deus, que ele mostrou quando ele libertou Israel, da aliança, né? O amor pactual de Deus. Então, o salmista, gente, vive num universo que está imerso na misericórdia de Deus, e ele olha cada fato como uma dádiva de Deus para eles, para os homens, né? Para Israel. Então, os fatos não são fatos sem sentido, são fatos que estão dentro no interior de um relacionamento entre o homem e Deus. Por isso esses fatos são sacramentais. Porque quando eu pego uma fruta, e eu como a fruta, e eu sinto o sabor, e eu digo, a sua misericórdia dura para sempre. O que eu estou dizendo com isso? Que o fato de existir essa fruta, e dela ter sabor, e de eu poder comer essa fruta, não é meramente um fato casual. É um episódio no meu relacionamento com o Criador. E a forma como eu participo dessas coisas do mundo temporal são a forma como eu me relaciono com o próprio Deus. Não são coisas casuais. Quando eu estou comendo uma fruta, eu estou recebendo isso do próprio Deus. Quando você está respirando, o ar que você está respirando agora, você está se relacionando com o próprio Deus. Você pode negar isso, e isso é a queda, não, como está lá em Romanos 1, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então você pode adorar o caos, o acaso, ou a matéria, qualquer outra coisa. Mas se você crê em Deus e num Deus pessoal, a sua relação com Deus vai ser pessoal nesse momento. Então você não vai mais respirar esse ar como um fato casual. Esse ar que você está respirando é um episódio na relação de Deus com você, que é basicamente, de acordo com o Salmo, misericórdia. A sua misericórdia dura para sempre. Se você conhece o Deus da revelação bíblica, que é a Trindade, que é amor, e você de fato crê que esse Deus está na origem de todas as coisas, o Deus Criador é que se manifestou assim como amor, então isso tem que afetar a sua relação com o mundo. E aí, e esse é o ponto que eu coloquei no início, o mundo se torna sacramento. Porque o mundo, ele é maravilhoso, mas ele é um símbolo da sua relação com Deus. Ele é um sinal da sua relação com Deus, e quando você recebe o mundo como sacramento, você não está mais só recebendo a dádiva. Você está recebendo o Criador que está te dando essa dádiva. Você está se relacionando com Ele. Então cada momento pode ser um episódio no seu relacionamento com Deus. Ele deve ser um episódio no seu relacionamento com Deus. Tem os momentos difíceis, né? Os salmistas falam muito dos momentos difíceis. Mas mesmo os difíceis, e quando você lê o livro dos Salmos, no total você percebe isso, eles são vistos no interior de uma narrativa em que a misericórdia de Deus é dominante. O mundo existe por causa de um Deus de amor, saiu de um Deus de amor, e ele retorna através da redenção para esse Deus. E a gente vai ter que aprender isso, haver até o sofrimento como parte desse relacionamento. Então eu vou ler aqui, para expressar um pouco do que eu estou dizendo, que tipo de espiritualidade seria essa, né? Nós, evangélicos, o evangelicalismo nasceu na modernidade. A gente nasceu depois já tinha acontecido a Renascença, a Reforma. Na época do Iluminismo, o evangelicalismo estava se formando como piedade. E no patos evangélico, na sensibilidade evangélica, como é que a gente experimenta Deus? É muito no sobrenatural. É muito na experiência mística direta. É você sentir o poder de Deus na hora do culto, naquele momento. E isso não é falso. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que existe essa experiência. Mas se você ler a Bíblia toda, você vai ver que antes dessa experiência, tem outra experiência, que foi perdida com a queda. E que o propósito de você ser buscado por Deus em uma experiência de ouvir a palavra, ou de sentir a presença de Deus diretamente através de uma imposição de mãos, ou de uma palavra profética, ou qualquer coisa desse tipo, no final, o resultado disso tem que ser uma revelação sobre a natureza do mundo. Significa você retornar aonde você caiu. E onde que a gente caiu? É que a gente deixou o Deus verdadeiro, a gente não rendeu graças e a gente procurou ídolos para satisfazer a nossa infelicidade, para resolver o problema da nossa felicidade. E qual é o resultado, então, final de você ter essa experiência evangélica de conversão, de ir para Deus? É você redescobrir a presença de Deus
no ordinário. O problema que eu vejo na espiritualidade evangélica, mais séria hoje, é que a gente tem uma experiência com Deus, do amor de Deus, da graça, mas a gente continua vivendo num universo opaco, num universo que não tem sentido. Né? Você fica maravilhado porque Deus te amou, porque Ele perdoou os seus pecados, mas você continua olhando para aquela flor na sua casa, ou no jardim, ou no caminho do trabalho, e ela continua sendo para você sem sentido. Você continua não rendendo graças por isso, como você fazia antes, quando você estava afastado de Deus. Você continua olhando os seres humanos e você não reconhece mais o fato de você estar vivo, de você ser pessoal, de você poder ter relações com outras pessoas, como dádiva de Deus. O mundo continua opaco, então isso está incompleto. E uma coisa muito forte e aí eu queria trazer isso, uma coisa que me impressionou muito aí lendo sobre alguns líderes cristãos medievais, é essa espiritualidade que reconhece que Deus está por trás da criação e que a gente precisa aprender a reconhecer a glória de Deus na criação. Então a gente tem isso em São Francisco, né? A gente vai ver o filme daqui a pouco, né? A gente vê isso lá, e como que essa experiência diferente do mundo como universo pessoal está intimamente relacionada com a mudança na relação com as pessoas. Mas eu quero ir um pouco mais atrás em São Patrício, né? Saint Patrick, que foi um missionário que evangelizou a Irlanda. Alguém já viu aquela cruz celta? Quem já viu? Aqui é a cruz celta. Ganhei uma. Você ganhou uma. Essa cruz tem, muita gente diz que ela tem uma origem pagã e tudo, né? De fato há indícios nessa direção. Mas ela depois foi interpretada com outro sentido, e o sentido... Tem várias explicações para ela, né? Como foi que o cristianismo celta utilizou isso. Mas uma das explicações dominantes é de que a cruz representa a redenção e o círculo seria o círculo da criação. É o círculo que reúne toda a vida, o universo criado, o mundo criado. E essa conexão de criação e redenção é uma das grandes falhas da tradição evangélica. Não só no nível, por exemplo, de reconhecer o valor da ciência e das leis da natureza e da ordem social, que a gente precisa lidar com essas coisas, tem esse lado, né? Mas no lado da própria espiritualidade no sentido vertical, né? Da forma como a gente experimenta a comunhão com Deus, como a gente se relaciona com as coisas. Então a gente vive muitas vezes nesse universo opaco. A gente tem cruz sem mundo. A gente tem a cruz de Cristo suspensa no ar. Ela não está plantada na terra. E falta isso muitas vezes na nossa espiritualidade. E é uma coisa que, por exemplo, em São Patrício, isso era bem claro, né? Eu vou citar aqui a oração de São Patrício, que ela tem um conteúdo muito intenso nisso, né? Não se sabe exatamente nem se foi ele mesmo que fez. Tem muitas dúvidas a respeito disso. Mas tem uma coisa que há um acordo, é que a oração reflete mesmo o tipo de cristianismo que ele ensinou, que ele viveu e que ele comunicou na Irlanda, quando ele evangelizou a Irlanda, século VI, se eu não me engano, século V. Estou muito certo agora. Então, diz o autor aqui, Thomas Carroll, a oração de São Patrício, essa oração é genuinamente patriciana. A primeira sonora afirmação de que o próprio universo é o grande sacramento, criado pelos dons de seu Criador para abençoar e acudir os seres humanos. Então aqui a gente tem essa noção, né, de que o cosmo ele é um episódio. As suas experiências do mundo são episódios do seu relacionamento com Deus. E no fim ela remete à própria Trindade, que é a origem dessa visão do mundo como dádiva. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me nesse dia que amanhece pela força do nascimento de Cristo em seu batismo, pela força da crucificação e do sepultamento, pela força da ressurreição e ascensão, pela força da descida para o julgamento final.
Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em imitação aos anjos e os arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do céu, da luz do sol, do clarão da lua, do esplendor do fogo, da pressa do relâmpago, da presteza do vento, da profundeza do mar, da firmeza da terra, da solidez da rocha. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força de Deus a me empurrar e me amparar, pela sabedoria de Deus a me guiar, pelo olhar de Deus a vigiar meu caminho, pelo ouvido de Deus a me escutar, pela palavra de Deus em me falar, pela mão de Deus a me guardar, pelo caminho de Deus à minha frente, pelo escudo de Deus que me protege, pela hoste de Deus que me salva, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que ameace o meu corpo e minha alma, contra a encantação dos falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje contra o veneno, contra o fogo, contra o ferimento, contra o afogamento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos que pensarem em mim, Cristo na boca de todos que falarem em mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me nesse dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador e da criação. Gente, o que nós temos aqui? É muito fácil você fazer como o povo faz, né? Imprimir isso e colocar na porta da sua casa, para espantar os maus espíritos. Mas não é para isso, né? É claro que a oração foi composta numa época pré-moderna, diferente da nossa. Mas aqui a questão não é magia, não é nada disso. De fato, isso aqui era uma resposta à visão que eles tinham de visão mágica, né? Dos irlandeses na época. A ideia aqui, que rompe com aquilo, com aquela idolatria, com a magia, é de que nós vivemos num universo que é dirigido por Deus, em cada um dos seus detalhes. E que a gente pode levar cada um dos detalhes da nossa experiência diante de Deus. É que a gente precisa viver no universo, entender que a gente vive num universo que está imerso na graça de Deus e que é um sacramento da misericórdia de Deus. E eu acho que isso é um grande valor dessa espiritualidade, a gente vai ver hoje no filme também. E eu acho que isso está muito mais perto dos salmos do que a gente vem cantando muitas vezes nos nossos cultos dominicais. Quando a gente lê os salmos, a gente vê isso. O salmista dizendo que deu o trovão, né? E o trovão é a voz de Deus. E aí o fogo de Deus desceu e botou fogo em tudo. O que ele está falando? Ele via a chuva, a tempestade, e que ele dizia, isso é a voz de Deus, isso é a glória de Deus. Os cedros do Líbano se rompendo, o que é isso? Isso é o poder de Deus se manifestando. O que é isso? É uma visão primitiva? Não, isso é a visão teísta. É de que existe de fato um Deus por trás de todas as coisas. E o mundo é o sacramento do amor de Deus. Então vamos orar, gente? Será que alguém podia orar para nós? Nesse respeito. Senhor Deus, Pai, nós queremos, oh Deus, te agradecer, Pai. Deus, te agradecer porque a palavra do Senhor não muda, o Senhor não muda, Pai. Oh Deus, quantas vezes, Pai, está acontecendo conosco que o seu filho falou ali, que os cuidados da vida
fascinação deste mundo, das riquezas, Deus, abafando a semente do reino do Senhor em nós. Oh Deus, Pai, diante dessa palavra, Deus, eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos para essa transparência da criação. Aleluia. Deus, quantas vezes nós atribuímos, Pai, tão pouco ao Senhor. Deus, nós atribuímos tão pouco, Pai. O Senhor parece tão pequeno, quando na verdade, Pai, como São Patrício orou ali, Deus, a solidez da rocha. Deus, essas coisas procedem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, né, aqui no Brasil, Pai, no meio evangélico e pentecostal, Pai, nós temos atribuído ao Senhor só o sobrenatural, só aquilo que a gente não vê. É como se o Senhor só existisse nisso, Pai. E nós perdemos a comunhão do Senhor nas coisas e no dia a dia, no trabalho, nas pessoas. Deus, e a nossa espiritualidade se torna estreita e com medo, Pai. A gente se torna medroso em relação ao mundo e à vida. Pai, nós oramos essa manhã, Pai, para que o Senhor abra o nosso coração para descobrirmos de novo a grandeza do Senhor. Deus, renova a nossa mente, como Paulo falou ali, para que nós compreendamos, Pai, que por trás de cada coisa que existe, há a misericórdia do Senhor, há a bondade do Senhor. Na nossa história, Pai, nos momentos que nós passamos, que nós achamos que o Senhor não estava lá, Pai, o Senhor tem misericórdia de nós, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, Pai. Eu sei que não é de um dia para o outro. Ensina-nos a ter essa visão sacramental da realidade. Sermos pessoas, Pai, que expressem essa convicção de que nós cremos no Deus Criador de todas as coisas. Amém. O Deus que criou tudo, que governa, soberano. Em Jesus Cristo, a quem toda a autoridade foi dada, no céu e na terra. No Espírito Santo, Deus, que enche todas as coisas. Que o Senhor diz que renova a face da terra, Deus. Até essas plantas aqui, a tua palavra diz que é o Espírito do Senhor que gera vida e dá vida, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fazer nosso coração, Pai, ser aberto para essa verdade. Amém. Deus, a nossa mente tem sido ensinada, Pai, tanto na escola, em todos os lugares que a gente está, a gente é ensinado a pensar no mundo como esse mundo impessoal, de leis naturais, sem uma presença pessoal, ou de acaso, Pai. Oh Deus, tem misericórdia de nós, renova a nossa compreensão das coisas, para que nós sejamos gratos, Pai, para que a gratidão brote mesmo no coração como algo real. Oh Deus, em nome de Jesus, e perdoa a nossa ingratidão. Perdoa, Pai, porque nós somos tão egoístas, Pai. A gente quer tanto... A gente só vai ser grato quando tiver aquela coisinha, ou aquilo que a gente pensa que vai trazer felicidade. A gente não vê que tudo é do Senhor e que tudo o Senhor nos deu. Oh, Pai, em nome de Jesus, Deus, eu venho pedir, Pai, abre os nossos olhos, abre o nosso coração para compreendermos a grandeza e a majestade do Senhor. Em nome de Jesus.